Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então o assunto do vídeo de hoje é um tipo de investimento que vem crescendo bastante e sendo muito falado, FIAGROS. Mas você sabe de fato o que é um FIAGRO e como funciona? Não? Então acompanha até o final do vídeo que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E claro, deixa aquela curtida para ajudar o canal a chegar e ajudar mais pessoas. O FIAGRO, Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, é um tipo de investimento que veio em março de 2021, então tem muito pouco tempo aí pensando em investimentos, né? Um tempo curtíssimo, de curtíssimo prazo em investimentos. Ele veio com o objetivo de captar dinheiro aí, recursos, investidores como eu e vocês, e levar esse dinheiro para investimentos no agronegócio. Então, uma forma de investir no agro para a população geral. Foi criado com inspiração aí no regramento aí de fundos de investimentos, fundos imobiliários, por exemplo, só que foi ajustado um pouco aí para ser mais atrativo para o setor agro. Os recursos captados no FIAGRO, eles são aplicados tanto em propriedades rurais, tá? Assim como os fundos imobiliários no segmento agro também, deixa eu falar um pouco sobre isso também, mas além disso, ele pode ser utilizado para incentivar também a atividade do agronegócio também. Então, o plantio em si, né, a atividade aí do agronegócio. Ou seja, o dinheiro captado e investido ele pode ser aplicado tanto nas atividades diretamente, assim como os imóveis também, né? As fazendas, os silos aí de armazenamento, pontos logísticos aí ligados ao agro. Tem três tipos principais de FIAGROS, tá? O primeiro deles é o FIDC, são direitos creditórios. O que é isso? Direitos creditórios são parcelas aí, né, que a empresa tem direito a receber. E aí pode ser cartão de crédito, parcelas aí de crediário. Então, são um dinheiro que a empresa tem ainda a receber. Funciona aí como uma dívida transformada em título, então como se fosse um título da renda fixa, que são vendidos no mercado aí para investidores. Então, as empresas agrícolas precisam de um grande fluxo de caixa, então precisam de muito dinheiro entrando, principalmente no momento ali de plantio, ou seja, não tem ainda produto sendo vendido, não tem ainda colheita sendo feita, precisa de injeção de dinheiro nos meses de plantio, de crescimento aí dessa cultura, até ter resultado, até ter o plantio em ponto de colheita, onde ela vai colher isso e vender, é onde vai entrar o dinheiro de volta. Então, até esse momento, ela precisa de dinheiro. E uma forma de captar esse dinheiro a preços baixos, bem atrativos, é através da FIDCs. O segundo tipo de FIAGRO é o tipo imobiliário. Então, aqui é a maior interface realmente com os fundos imobiliários do segmento agro. Então, ambos investem em propriedades rurais, podem ser fazendas, silos de armazenamento de grãos, propriedades logísticas para o agronegócio. Então, ambos podem fazer isso. A diferença é que o FIAGRO ele pode também atuar na parte de atividades do plantio em si, incentivar financeiramente o plantio, incentivar ali diretamente a atividade do plantio, por exemplo. O FIAGRO não, ele precisa ter associado uma coisa imobiliária, diretamente ou indiretamente. O FIAGRO não necessariamente, ele pode atuar diretamente na atividade. É o principal ponto de interface dos dois, tá? Muita gente acha que é a mesma coisa, FIAGRO e fundo imobiliário agro, não é. Tem regramentos diferentes, a gente vai comentar um pouco sobre isso depois também, mas tem regramentos diferentes, funcionamentos diferentes e perspectivas diferentes também. O terceiro tipo de FIAGRO é o FIP, Fundo de Investimentos em Participações. Ele oferece a oportunidade de investir numa empresa agro sem necessitar aportar muito dinheiro. Então, uma pequena participação em empresas do agronegócio. Então, esses são os três tipos principais aí de FIAGROS que a gente tem hoje, pelo regulamento também. Hoje a gente tem 22 FIAGROS diferentes e esse número vem crescendo bastante, né? Como eu falei, FIAGRO é de março de 2021. Então, em um ano e meio já tem 22 FIAGROS. A tendência é que cada vez mais a gente tenha mais FIAGROS, tá? Os FIAGROS hoje, em geral, têm um patrimônio pequeno comparado a fundos imobiliários no geral, mas isso vem crescendo aí através de emissões novas e a gente vai ver isso cada vez mais e novos FIAGROS também. Em relação aos rendimentos, a maioria dos FIAGROS hoje pagam mensalmente, assim como os fundos imobiliários, mas eles não têm essa obrigação, principalmente FIAGROS aí associados à atividade rural, associados a alguma cultura que precisa de um tempo maior para crescer, chegar no colheita para ser vendido. Esses FIAGROS podem começar a pagar não mais mensalmente. Hoje já tem muitos FIAGROS que pagam trimestralmente ao invés de mensal. Então não tem a regra aí de distribuir 95% dos rendimentos semestralmente como tem nos fundos imobiliários. Então a gente pode ver FIAGROS aí pagando em espaços maiores. Em contrapartida, os FIAGROS podem ter um potencial de valorização maior que os fundos imobiliários. Como eles não possuem essa obrigação de distribuir 95% dos rendimentos, eles conseguem ali pegar esse lucro, aproveitar oportunidades, tanto de terras novas, novos títulos ali, e algumas culturas que estão em momentos propícios para investir. Os fundos imobiliários são obrigados a subir 95% dos seus rendimentos semestralmente, apesar de pagar mensalmente. Então, é uma diferença grande entre os dois. Fundos imobiliários não têm tanto potencial de valorização, né? A gente tem ali a correlação ali do preço da cota com os títulos públicos de longo prazo, mas não há essa valorização muito grande sem ser por essa ligação aí com os títulos públicos. FIAGRO já pode ter essa grande valorização
dependendo dos negócios que ele investe, dependendo das fazendas em forma de crescimento, das atividades rurais, etc. E lembrando, os fiagros podem ter ali impacto grande ali da sazonalidade ali dos tipos de cultura dentro dele, então dos tipos de plantações que ele tem dentro dele. Se forem plantações com longos prazos, tem muito intercâmbio entre as plantações ali, pode demorar até ter os rendimentos. Os fundos imobiliários já tem uma receita bem mais previsível, né, com distribuição mensal. Além de tudo que a gente já falou até agora, os fiagros podem ter ligação com o dólar. Como o produto negociado ali são grãos, são negociados como commodity. Então o preço é internacional ligado ao dólar. Então tem esse potencial também, tem essa grande vantagem de ligação com o dólar, que pode trazer um potencial de valorização também. Outra observação, que é um ponto positivo, é uma vantagem, é que o fiagro pode receber parte da safra como pagamento, parte da receita da safra como pagamento. E novamente, como a safra, a commodity ali, é ligada ao dólar, esse recebimento pode ser superior ao que se esperava. Como desvantagens mais claras aí são mais ligadas ao agronegócio como si, a agricultura. Então, clima, o preço do dólar, da commodity em si, então são pontos aí muito ligados à agricultura e não ao tipo de investimento em si. Para o tipo de investimento em si, a gente tem aí um pequeno histórico, né, 1 ano e meio é muito pouco para um tipo de investimento que ainda está crescendo, está começando aqui no Brasil. E a gente tem hoje fundos pequenos, com muita concentração em poucos ativos. Isso são pontos de atenção, pelo menos, para você acompanhar e balancear na carteira. Mas você pode estar se perguntando, onde eu posso ver mais sobre fiagros? Vou mostrar para vocês agora na prática. Então, no famoso Status Invest aí, no site que a gente usa bastante, a gente pode vir aqui em fundos, fiagros. Já tem aqui algumas informações de fiagros, tá? Apesar de ser um investimento novo, tá começando a aparecer mais informações aqui no Status Invest. Então aqui embaixo consegue ver as maiores altas e baixas aí do dia de fiagros, dividendos anunciados aí, comunicados de algum deles, calendários aí de algum específico, mas vamos entrar no específico. KNCA 11 é um fiagro aí, dos maiores, tá? Uma boa gestora, então a gente pode dar uma olhada nele. No Status Invest tem algumas informações importantes, além do preço atual, o preço da cota em si, a gente tem a máxima aí dos últimos 52 semanas, e a mínima também, né? Então, a gente vê que não variou tanto assim, né? De 102 a 112 reais, mesmo com diversas incertezas e crises aí durante esse 1 ano e meio, não variou tanto assim, então é um ponto positivo. Dividend yield, então, relação da distribuição dos dividendos nos últimos 12 meses, 12,88, com relação ao preço atual da cota, está em 12,25%, valorização, quanto que teve aí nesse período, né? Que é a movimentação, você pode ver aqui no prazo, né? Então, por exemplo, voltando 5 anos, a gente vê que o primeiro ponto que foi 18 de 1,22. Então, foi algo novo, criado aí em janeiro desse ano, 2022. Aqui embaixo tem um patrimônio, então ele tem um patrimônio de 827 milhões de reais. Imobiliários, o ideal é acima de 1 bilhão de reais, mas em fiagros não pode cobrar isso ainda. Como é um fundo novo, um tipo de investimento novo, praticamente não há opções acima de 1 bilhão de reais, tá? É preciso acompanhar esse tipo de investimento aí por mais algum tempo, esperando ele crescer através de novas emissões. Você pode ver aí o P sobre VP, então fiagros, assim como fundos imobiliários de recebíveis imobiliários, a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho no relatório gerencial, fiagros associados a certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs, eles devem ser negociados aí em P sobre VP no máximo 1,05. Muito acima disso, você vai estar pagando caro nele, então busque sempre P sobre VP abaixo de 1,05 em fiagros mais de papéis, de recebíveis. Fiagros de fazendas, imóveis físicos mesmo, assim como fundos do agronegócio, não necessariamente você precisa ver esse P sobre VP aqui não. Valor em caixa, quanto o fiagro tem hoje em caixa para fazer investimento ou qualquer coisa que precisar utilizar o dinheiro, 81 milhões de reais. Número de cotistas, 13 mil cotistas nesse fiagro aqui. Número de cotas, tem 8 milhões de cotas. Aqui embaixo consegue ver aí o pagamento desse fiagro, então a gente vê que ele pagou todos os meses, a partir lá de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, até agora, novembro já foi anunciado, já foi pago também. Então ele pagou todos os meses. Então, é um fiagro que tem tendência aí de pagar mensalmente. Tem muitos fiagros que pagam trimestralmente, e aqui que a gente vai conseguir ver isso. Você pode ver aqui pelo histórico, se ele está pagando mensalmente, trimestralmente, ou até com periodicidade maior. Vindo aqui mais para baixo, a gente tem os documentos oficiais desse fiagro, tá? Que são atribuídos lá no Bolsa de Valores, e a gente pode procurar aqui, principalmente, o relatório gerencial. Esse aqui, a gente vai abrir ele. Dentro dele, a gente tem diversas informações importantes, algumas repetidas lá com o Status Invest, mas se a gente descer aqui, a gente consegue ver, tem todo o histórico aí que o gestor fez, as observações do gestor nesse último mês, a gestão é muito boa, então está bem descrito aqui, o tipo de cultura que esse fiagro investe, tá? Pensando naquela questão lá de diversificar também
culturas também, por causa da sazonalidade também, você consegue observar por aqui. Aqui tem que ele é indexado 98% ao CDI, ou seja, os rendimentos dele são muito associados à Selic, muito associados ao CDI, no momento de CDI e Selic alto, isso é positivo. Então a gente vê que ele é 46% ligado ao açúcar e etanol, 23% à produção de insumos, 11% fruticultura, 10% revenda de insumos e 6,7% a proteína animal. Então são os setores ali de atuação dentro do agro dele. Isso aqui você pode ver também a diversificação também, né, de alocação. Então ele tem 46% de concentração em açúcar e etanol. Se você tiver outro fiagro, é ideal que tenha diversificação em relação ao açúcar e etanol, para você não ficar concentrado numa cultura só. Aqui nessa parte você consegue ver os ativos desse fiagro. Então ele basicamente tem CRAs, né? Então são certificados recebidos do agronegócio. Então são títulos da renda fixa associados ao agronegócio. Basicamente o indexador CDI, como a gente viu, mais uma porcentagem ok aí, interessante. E aqui a gente vê uma coisa que é característica de fiagros e de fundos de investimentos novos. Uma concentraçãozinha. Então, esses 3 fiagros aqui, esses 3 CRAs aqui, eles sozinhos representam 30% aí de todo o patrimônio investido aqui em CRAs. Isso é um ponto de atenção, tá? O ideal é que você não tenha muita concentração em poucos CRAs, em poucos títulos, em poucos ativos. O ideal é que você tenha bastante diversificação. Mas como é um fiagro novo, é um tipo de investimento novo ainda, você vai ver bastante isso aqui. Até que está um pouco diversificado aqui, né? O ideal é ter abaixo de 10% em um mesmo ativo. Tem 10 ponto pouquinho, 11,2, está um pouquinho acima. Ponto de atenção, mas nada demais. E aqui embaixo você consegue ver quem é o devedor desse CRA, qual é o CRA basicamente ali, né? Quais são as garantias desse CRA, então desse empréstimo, dessa dívida, desse recebível ali. O LTV, relação da dívida com a garantia, e o vencimento para quanto seria. E a gente tem aqui também detalhamento de todas elas, tá? Então é interessante para quem quer investir nesse fiagro específico, conhecer as dívidas em si, né? Principalmente quem ainda tem poucas opções. Tem poucas opções de CRAs dentro desse fiagro, então tem poucos ativos de CRAs dentro desse fiagro, então você consegue ver todos. Em fundos imobiliários recebíveis com patrimônio grande, muito diversificados, você pode ter até 70 CRIs, no caso lá, né? Certificados recebíveis imobiliários, você conseguiria ver um a um. Então lá você tem que confiar muito em gestor. Aqui no fiagro você consegue até acompanhar mais de perto isso, porque ainda são pequenos, você ainda consegue olhar um a um se você quiser. E aí, o que você achou dos fiagros? Você já investe ou pretende investir? Deixe nos comentários. E até a próxima semana com um novo vídeo sobre investimentos aqui no Simplesmente Investidor.